Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das mensagens mais diretas e enigmáticas do livro de Apocalipse, a carta para a antiga igreja de Sardes. Sabe, uma igreja que, por fora, parecia ter tudo, mas que recebeu um diagnóstico chocante. E que diagnóstico, hein? Imagina só, ouvir isso. Eu conheço sua reputação, todo mundo acha que você está vivo, mas a verdade é que você está morto. É com essa frase, reta e cortante, que a carta já começa e ela estabelece o mistério central que a gente vai investigar agora. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode uma comunidade, com um nome forte, talvez conhecida por ser correta na doutrina ou por ter muitas atividades, estar, na sua essência, sem vida nenhuma? Bom, bora cavar fundo para entender essa contradição toda. Para decifrar essa mensagem, primeiro a gente precisa entender a cidade. A história e a cultura de Sardes são a chave para a gente destravar cada palavra dessa carta. A cidade e a igreja eram de um jeito impressionante, um espelho uma da outra. Pensa numa cidade lendária. Essa era Sardes, a capital da antiga Lídia. Era sinônimo de riqueza. O famoso rei Creso, sabe de onde vem o ditado rico como Creso? Ele governou de lá. E o rio Páctolo, que passava pela cidade, era famoso por ter areias cheias de ouro. Sardes tinha um nome, uma reputação, uma história de glória e poder. Só que é aqui que a gente encontra a ironia trágica da história de Sardes. A cidade era vista como impenetrável, sabe? Ficava no topo de uma colina super íngreme, mas por 2 vezes ela caiu. E o motivo? Sempre o mesmo: complacência, falta de vigilância. Eles se sentiam tão seguros que deixaram um ponto desprotegido. E foi por ali que o inimigo entrou. Depois de um terremoto que devastou tudo, a cidade meio que passou a viver só do seu nome, da sua glória passada. A conexão com a igreja já começa a ficar bem clara, né? E aqui o conflito fica escancarado. De um lado, a gente tem a reputação, a glória do passado, a riqueza, uma fé que parecia correta. Do outro, a realidade diagnosticada por Cristo, complacência, obras que não estavam completas e, por fim, morte espiritual. Era um branding excelente, mas o produto não tinha substância nenhuma. Agora vamos dar um zoom, olhar mais de perto as palavras exatas usadas na carta. A linguagem não foi escolhida por acaso, de jeito nenhum. Ela falava diretamente com a cultura e com o dia a dia do pessoal de Sardes. Olha que interessante. Quando a carta diz que as obras da igreja não foram achadas perfeitas ou completas, o ponto não era falta de atividade. Eles provavelmente tinham muitos programas, muitos eventos. O problema era a qualidade. Eram obras feitas pela metade, sem a energia, sem a vida, sem o poder do espírito. Eram ações que só cumpriam um protocolo, mas não tinham coração, sabe? E a mensagem fica ainda mais pessoal quando a gente lembra de um detalhe sobre a cidade. Sardes era super famosa por seus tecidos de lã e suas técnicas de tingimento. Então, falar de vestes manchadas, para eles, era como falar de um código mal escrito para um programador hoje. Era a linguagem deles. Significava uma vida contaminada que não batia com a fé que eles diziam ter. A imagem era imediata, poderosa e muito, muito pessoal. Mas a carta não para só no diagnóstico, não. Ela oferece a prescrição, um plano de ação claro e direto. Não é só uma bronca, é o chamado de volta à vida. Olha só essa sequência. É um processo lógico, super prático. Começa com um despertar, um acorda. Depois, uma ação de emergência. Fortalece o pouquinho de vida que ainda existe. Em seguida, volta para a base, para a memória do Evangelho. E aí bota em prática e, finalmente, muda de rumo. É um plano de reavivamento em 5 verbos. E o primeiro comando, vigia, ou em grego, gregorio, é a chave de tudo, gente. Isso aqui é de arrepiar. Para uma cidade que literalmente caiu 2 vezes porque os guardas dormiram no ponto, essa palavra tinha um peso histórico imenso. O alerta espiritual ecoava a falha militar e cívica deles. Era um chamado para acabar com aquela complacência que estava, de certa forma, no DNA da cidade. E apesar dessa mensagem tão dura, ela termina com uma das promessas mais lindas e seguras de toda a Bíblia. É um recado para a minoria fiel, sabe? Aquele resto que não se contaminou. Para aqueles que vencerem, que acordarem e perseverarem, as promessas são incríveis. Pureza e celebração, que são simbolizadas pelas vestes brancas, segurança eterna, com o nome garantido no livro da vida, e por fim um reconhecimento público e divino, com o próprio Cristo confessando os nomes deles diante do Pai.
Para a gente entender o impacto da promessa sobre o livro da vida, a gente precisa desse contexto aqui. Naquela cultura, uma das maiores humilhações que alguém podia sofrer era ter o nome apagado dos registros da cidade. Isso significava que a pessoa não era mais um cidadão, que a existência cívica dela tinha sido basicamente cancelada. E então vem o ponto central. Enquanto o mundo podia apagar seu nome por alguma desonra, Cristo faz a promessa exatamente oposta. De modo nenhum, a negação no original grego é super enfática: eu não apagarei o seu nome. É a promessa máxima de pertencimento, de segurança eterna, contrastando diretamente com a vergonha que se podia passar aqui na Terra. E então, qual é a grande lição de Sardes para a gente hoje? É um aviso muito poderoso contra o perigo da aparência. O perigo de ter uma reputação impecável, uma marca cristã forte, mas sem a vida, sem a paixão e o poder do Espírito por trás de tudo. É sobre a diferença vital entre parecer vivo e estar de verdade vivo. E isso tudo nos leva à reflexão final. A história de Sardes nos convida a pensar. Nas nossas vidas, nas nossas comunidades, onde será que a gente está confiando demais numa reputação, numa glória do passado, enquanto a realidade espiritual vai enfraquecendo? Onde precisamos ouvir o chamado para vigiar, fortalecer o que ainda resta e voltar à vida? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.